Bem, meus amores, aula de português, da aula de hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre sinais de pontuação e tipos de frase. Então, aqui nós temos a vírgula. A vírgula, ela é usada para separar elementos da frase. Um exemplo, mamãe comprou banana, vírgula, cebola, vírgula, tomate e alface. Então, é para separar elementos. O ponto final é quando indica que acabou aquela fala daquela frase ou daquele parágrafo, então eu vou usar um ponto final. Os dois pontos são utilizados para indicar a fala de alguém ou para apresentar uma enumeração. Por exemplo, hoje o almoço do restaurante tem arroz, aí antes de colocar as opções de comida, vai aparecer os dois pontos. E quando alguém vai falar, por exemplo, a princesa então falou, dois pontos, logo depois travessão, porque alguém vai falar. Aspas são utilizadas para indicar uma fala ou um diálogo e destacar palavras, expressão ou trecho de outro autor. Então, assim, por exemplo, você está escrevendo lá um textinho, aí você coloca assim, como dizia minha professora, aí você coloca aspas e escreve o que a sua professora dizia. Ou, como dizia mamãe, aspas, e aí você coloca aquela fala que só sua mamãe falava, né? Para contar numa história, alguma coisa assim. Ponto de interrogação é utilizado para indicar as frases que são perguntas. Toda vez que você pergunta, você usa a interrogação. A exclamação é utilizada para indicar uma expressão de alegria, raiva, ordem, dor ou surpresa. Quando eu quero expressar um sentimento, eu vou usar a exclamação. E o travessão é utilizado para indicar uma fala de alguém e destacar palavras ou apresentar explicações. Agora, aqui na página 99, nós temos os tipos de frases. Frases são uma ou mais palavras que transmitem uma ideia com sentido completo. Silêncio, olha o ponto de exclamação. Eu amo você, ponto de exclamação. E essas frases, elas podem ser classificadas em 4 tipos. Declarativa afirmativa, estou declarando alguma coisa, olha só. Paulo é um garoto alto e forte. Quando eu tenho esse é aqui, ó, eu já estou declarando e afirmando. Declarativa negativa, não, ó, já tá negando. Não gosto de vitamina e abacate. Exclamativa. Que bebê mais lindo. Interrogativa. Como você conseguiu fazer toda esta bagunça? Então, aqui são os tipos de frase. Agora, aqui na página 100, nós temos um textinho para você pontuar. Você vai colocar o quê? Você vai circular os sinais de pontuação. Então, olha só. Para você encontrar os sinais, você tem que dar uma pausa quando você vê uma vírgula. Você tem que olhar o ponto final. Você tem que ler conforme os pontos vai te mostrando. Vamos buscar mel? Então, é uma interrogação. Você tem que fazer o som de uma interrogação. Oh, não estou fazendo regime. Então, olha só, exclamação, né? Na número 2, você vai pontuar. Na número 3, você vai marcar os tipos de pontos que estão aqui. Então, aqui, ó, ele falou, 2 pontos, qual que é? 3, coloco 3. Travessão, qual que é? 6. Quero comer doce, ponto final. Então, você vai colocar os números que consta aqui na frase das partes aqui, ó, que tá constando os pontos de interrogação, exclamação, 2 pontos. Então, você vai pontuar aqui. Encontrou só um, você vai colocar só ele mesmo, igual nessa frase aqui, ó, só tem a exclamação. Então, você vai vir aqui, ó, é o número 1, põe só o número 1 aqui dentro. Se tiver mais, você vai fazer igual tá aqui, ó, coloca todos os números, tá bom? Aula de história, nós vamos falar hoje sobre o lazer. Então, olha só, aqui tá falando sobre o lazer. O que é o lazer? É um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode se entregar espontaneamente em seu tempo livre. Então, o que é lazer? É algo que a gente faz no nosso tempo livre, né? O que a gente pode estar lembrando aqui? O que a gente faz na nossa casa, com os nossos familiares? O que a gente faz na escola com nossos amigos, né? Olha só aqui, ó. Antigamente, na Europa, o lazer era praticado em feiras em curta duração, desfile e campeonatos.
Também havia lugares onde as pessoas iam para se encontrar. Os cafés, que aqui a gente fala lanchonetes, padarias, ofereciam uma atmosfera simpática para conversas comerciais e bate-papo. Já os teatros serviam para reuniões sociais, além de local para representações de peças. O lazer pode ser praticado sozinho ou em grupo e depende do local onde estamos e das pessoas com quem estamos convivendo. Então, aqui tem alguns exemplos. Aqui na página 58 também tem alguns exemplos. E aqui eu quero que vocês leiam esse texto. É um texto muito gostoso de ler, porque tá falando só de coisas legais que a gente gosta de fazer. Banho de chuva, olha só, viajar lá para onde neva, para fazer boneco de neve, na praia, brincar, fazer castelinho. Então, aqui é um texto muito legal para vocês lerem. Aqui na número 1, das atividades de lazer abaixo, qual das 3 você escolheria? Então, aqui é uma resposta pessoal. Você vai escolher uma e vai escrever por que você escolheria. Então, assim, quem gosta de ir para a fazenda andar a cavalo vai explicar por que gosta disso, tá? Então, aí é uma resposta pessoal sua, tá bom? E na número 2, escreva pelo menos um cuidado que devemos tomar ao praticar cada uma das formas de lazer indicadas aqui, ó. Então, você vai escrever pelo menos um cuidado. O que a gente tem que ter? Cuidado com o quê? Utilizar as roupas adequadas, né, para não cair. E aqui, quais os cuidados? Você vai escrever, tá bom? E aqui embaixo, você vai colocar quando o lazer é realizado na cidade e quando o lazer é realizado no campo. Esse aqui a gente já sabe, na cidade. O acampar, quando a gente acampa, é aonde? No campo. Pegar uma frutinha lá no pomar, no campo. E aqui a última atividade. O artista plástico Cândido Portinari retratou em algumas telas momentos de lazer no dia a dia das crianças. As cenas dessas telas variam entre empinar pipas, brincadeira de roda e jogo de futebol. Observe a tela abaixo, intitulada Futebol, pintada por ele em 1935, e compare descrevendo como é o lazer representado na cena e os dias atuais das crianças. O que eles estão fazendo? Empinando pipa. Então, você vai tentar comparar. Como que era antigamente? Aqui tá mostrando como que eles brincavam, né? E aqui você vai falar como que é os dias atuais, tá bom? O que, tia? Como é o lazer representado na cena e como que é o lazer atual? Aqui você vai falar num pasto, né? No campo, numa fazenda, ou então lá perto de uma plantação, muitas crianças brincando no meio de animais. Hoje, como que é esse tipo de brincadeira? No playground da cidade, na pracinha, ou no playground do prédio que eu moro, e assim vai. De que você brincaria em cada ambiente? Liste as brincadeiras. Aqui na cidade, o que você vai colocar? Você vai colocar em cada linha aqui um tipo de brincadeira. Por exemplo, pique-esconde, escorregador, videogame, jogos online, jogos de tablet, você vai colocar os que você usa. Agora aqui, o que a gente poderia brincar? Futebol, bete, salva-bandeirinha, pique-pegue, pique-esconde, tá bom? E é isso. Aula de arte, vamos lá? Escutar e descobrir os sons. Olha só, a atividade de hoje aqui da aula de arte vai falar sobre o quê? Desde que nascemos, os sons fazem parte da nossa vida. Por exemplo, a criança chora para expressar algum desconforto, sono, fome, sujeira ou dor. À medida que crescemos, passamos a escutar e descobrir novos sons. A música também está presente na nossa vida e de todos os seres humanos desde o seu nascimento.